Bom dia pessoal. Finalmente a gente tem um movimento no mercado, algo que vale a pena ser avaliado e analisado. O mercado no dia de ontem abriu com uma barra de força interessante, tocou na região de 0,618 de Fibonacci e no dia de hoje, por enquanto, ele rompeu a máxima do candle do dia de ontem e por enquanto ainda está preso dentro desse retângulo laranja, que é a zona de retração de Fibonacci, aonde está agora a nossa maior resistência, pelo menos a primeira maior resistência. A gente está exatamente em 0,618 agora e aguardando para que apareça mais força no mercado. Certo? No gráfico, no Squeeze Momentum aconteceu o que eu falei para vocês, de que era possível acontecer um ressurgimento daqueles candles verde claro, indicando o retorno da força, porque ele vem caindo bem lentamente, como vocês podem ver, ele não cai de maneira íngreme, como acontece quando acontece aqui atrás, ele cai bem lentamente, isso reacende a força de compra e faz com que o preço volte a subir, tentando neste momento romper uma resistência importante. E pelo menos por enquanto, tudo indica pra gente que ele vai conseguir romper essa região, para finalmente a gente vir buscar os 100 mil dólares depois de um período razoável, bem razoável de tempo, que a gente perdeu os 100 mil já tem do dia 7 de novembro até agora, já são 70 dias, então a gente está tentando agora retornar essa região, certo? No gráfico de 4 horas, a gente tem um candle muito interessante que se formou agora e que vai se encerrar daqui a 15 minutos aproximadamente, que está literalmente tentando romper a região de resistência mais importante. Vocês podem observar, foi um movimento de impulsão interessante, fez um suporte muito acima da região de 0,382, ou seja, indicando para a gente que o mercado tem muita força agora no momento, pelo menos no gráfico de 4 horas, muito acima da região. Então a força compradora está presente e tudo indica para a gente que a gente está indo romper essa região. A gente tem que esperar somente o fechamento desse candle diário para ver se ele confirma essa tendência, certo? No gráfico semanal, essa semana ainda vai ser, a gente está na metade dela, então tem um bom período pela frente aqui. A gente já está rompendo os topos, né, de todos esses candles aqui, o que é um ótimo sinal para mim. O Squeeze Momentum, que tinha ficado vermelho sangue no último vídeo que eu fiz, ele já mudou agora a cor, ou seja, ele está indicando pra gente que realmente a força de venda vai ceder nos próximos movimentos. E se nós formos olhar agora, tirando o Squeeze Momentum, a gente for olhar mais pelas médias do gráfico, a gente conseguiu romper a média de 50, fez um suporte acima dela aqui na média de 50 é a média azul, né? Deixa eu ver. Eu sempre esqueço. A média de 50 é a média azul. A gente fez um suporte nela e rompeu a média de 70 e nosso próximo alvo então vai ser a média de 200 aqui nessa região de 100 a 100 mil dólares. Bollinger diário, a gente não conseguiu ainda fechar um candle diário acima da rede Bollinger, mas a gente fez um suporte bem exatamente no meio, isso é um ótimo sinal também para continuidade de alta. Estamos com o RSI talvez um pouco esticado, não sei, deixa eu observar, assim, um pouquinho esticado o RSI diário, mas nada que seja preocupante, porque o RSI pode aliviar e o preço continuar subindo, certo? Ele pode fazer topos mais baixos e o preço continuar subindo, até acontecer uma correçãozinha, e aí ele alivia e depois volta a subir de novo. Por enquanto, sem preocupações. Semanal, médias semanais do Bitcoin, a gente está exatamente, aqui é o ponto de atenção aqui agora, pessoal.
A gente está exatamente no final daquela resistência que eu tinha mencionado para você, 0,68 Fibonacci, está condizendo exatamente com a média de 70, que está atuando como uma resistência já há bastante tempo, com 3 toques nela sem sucesso. Então a gente está aqui agora, então isso aqui é muito mal, isso aqui é péssimo. Eu realmente gostaria de ver a gente romper essa região, pelo menos até o final da semana, senão o risco que a gente tem de reverter essa alta e voltar a cair ainda é razoável, não é nada pequeno. Então, assim, eu queria mesmo que a gente visse esse rompimento acontecer, certo? Bollinger semanal, a gente com certeza vai encontrar uma resistência aqui em 101 mil, na meiuca da banda, mas realmente a principal resistência vai ser a média, por enquanto. Até porque a gente sabe que o 100 mil também é uma região de suporte, no caso agora de resistência psicológica, e também equivale a 0,382, daquele movimento de queda completo daqui de cima. Então a gente sabe que essa região aqui é uma região bem complicadinha do preço conseguir romper de primeira. Muito difícil mesmo acontecer isso. Como é que tá o RSI? O RSI tá tranquilo. Por enquanto o RSI semanal tá bem tranquilo. Uma região de resistência seria a RSI50. Salvo engano, o RSI 50 aqui, salvo engano, vai ser o mesmo nível da banda de Bollinger. Vamos olhar aqui, vamos ver como é que é. O RSI 50 vai estar em 99.500. Vamos olhar uns preços indicador aqui, vai estar em 100 mil. Então, 99.500, 100 mil. E Bollinger está exatamente um pouco acima. Então, toda essa região aqui vai ser muito difícil do preço conseguir romper de primeira. É literalmente esse lugar aqui que eu tinha marcado para vocês anteriormente. É literalmente essa formação aqui, esse triângulo aqui, marca exatamente o ponto onde vai ser a maior resistência para o preço, sem a menor sombra de dúvida. A gente está falando de média de 50 lá, Bollinger também está lá, a média de 200 diário também está aqui nessa região, o RSI 50 também está aqui nessa região. Tudo aponta pra gente que essa região aqui vai ser a mais difícil do preço superar. Então, por isso que eu não estou tão preocupado ainda de olhar tanto esse movimento agora como uma coisa muito otimista. Ainda não estou otimista. Eu acredito mesmo que o preço tocando aqui, ele vai enfrentar uma puta resistência. E até ele se definir aqui pode demorar. Certo? Então ele pode, inclusive, recusar. Não sei. Situação macroeconômica mundial é de conflitos geopolíticos diversos, envolvendo a China e os Estados Unidos. A inflação americana saiu esses dias 2,7%, ainda não está dentro da meta do Fed, o corte de juros não é certo, o governo americano o desemprego está caindo, sem o Fed precisar cortar juros, e o PIB americano crescendo um absurdo. Então, assim, o Fed não tem por que cortar juros agora mais rápido. Então, tudo indica pra gente que a gente ainda vai ter um período chato, insuportável aqui nessa região. Só que o lado bom disso tudo é que a gente pode comprar mais tempo, né? A gente pode comprar por mais tempo. Esse que é o lado bom. O S&P 500, quando eu olhei por último, ele estava rompendo o topo histórico, sem muita preocupação. Tá dando uma corrigida agora, mas por enquanto ainda mantendo um padrão de romper o topo histórico. Ethereum Index, só porque tem muito tempo que eu não olho, eu vou olhar hoje porque tem muito tempo que eu não olho o Ethereum. Ainda não conseguiu vencer as regiões que o Bitcoin venceu, que seria equivalente a vencer isso aqui, mas não tá feio. Não tá feio. Tá começando a dar um sinal de recuperação, só que ainda é muito cedo pra gente poder dizer, porque ele ainda tá preso aqui em 0,382. Ele precisaria romper pelo menos essa região aqui, que vai ser equivalente a todos esses 3 topos, pra gente ter alguma animação, certo? Por enquanto, sem muita novidade. Deixa eu ver se o squeeze momentum do Ethereum, se bem que o squeeze momentum do Ethereum é uma bagunça, não presta não. Eu acho que é isso. Vamos observar. Enquanto o Bitcoin sobe, o RSI começou a dar indicativos de o mercado já não está tão estressado assim.
O estresse já tá abaixando rápido agora, o RSI tá subindo, já tá em quase 50 de novo. Eu acho que, dadas as circunstâncias, eu acho que os aportes já devem estar mais baixos do que o aporte médio semanal. R$ 200 o aporte semanal, está comprando 131, já está bem. Porque o sistema tem uma proteção de repique, né? A gente não vai continuar comprando uma quantidade enorme se o preço do Bitcoin já saiu de 80, subiu 20%. A gente tem uma métrica de repique que penaliza o aporte. Mas conforme o preço for subindo e o tempo for passando, o nosso padrão é 60 dias. Então, assim, a gente pega os últimos 60 dias, pega o preço menor do ativo nos últimos 60 dias e considera que tudo que subiu acima desse preço menor é um repique, e aí a gente vai reduzindo o aporte do usuário para ele poupar dinheiro. E claro, conforme o tempo passa, 60 dias muda, o fundo prévio vai subindo, o repique vai reduzindo, e aí quando o preço entra em um período de lateralização muito longo, o repique, essa penalidade some. Então a gente tem que estar em fase de acumulação, a gente continua comprando bem, mas por enquanto a gente está poupando dinheiro de novo. Vamos voltar a poupar, porque nós já compramos muito, a gente ficou comprando várias semanas, comprando mais do que o que a gente tinha por semana, utilizando o nosso caixa. Então foram várias semanas, como vocês podem ver, já foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Colocar 6 semanas que a gente ficou realmente usando caixa. Essas últimas 2 foi muito pequeno o uso do caixa. Mas a gente ficou utilizando caixa por 6 semanas depois de ficar acumulando caixa por muitas semanas. Então agora a gente está voltando a acumular caixa. Claro, se o aporte da semana foi feito, semana que vem eu faço um novo aporte. E aí, capaz que a gente vai começar a guardar dinheiro de novo. Porque tem que começar a guardar, porque eventualmente vai acontecer uma correção e você vai querer ter caixa e não vai querer ficar comprando topo, né? Igual muita gente ficou comprando topo aqui igual um louco, e quando chegou aqui não tinha caixa. Nós não fizemos isso, a gente fez o contrário. Exatamente o contrário que as sardinhas fazem. Certo? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é este. Muito obrigado.